Agradeço muito a bênção do Senhor, trazer a mensagem desse domingo e também, obviamente, a Deus, pela oportunidade de enviar da palavra. E ensina a todos vocês também, nessa manhã. Vou falar um pouquinho mais perto aqui. Abra comigo, primeiro de vocês, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 15. Tessalonicenses 5, versículo 15. Evitai que alguém retribua ou trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu tenho meditado muito a respeito disso, sobre o bem. Um dos requisitos para uma pessoa ser presbítero é amar ao bem. Se a pessoa não é realmente um amigo, a expressão nossa na espiritualidade é amigo do bem. Se nós vemos que uma pessoa tem se esforçado, tentar se capacitar para ser um bom pai de família, se a gente tem visto, observado coisas que podem levar essa pessoa a ser presbítero, uma das coisas que a gente vê é isso. E nessa mesma eu pegar só um aspecto que eu acho interessante, que é a parte de fazer o bem, de pensar em como agir para todas as pessoas, com as pessoas mais próximas a nós, que nós conseguimos ver coisas boas, provavelmente com mais facilidade, e até aquelas que a gente está com dificuldade. E eu falo isso porque é uma coisa que só Deus tem para ajudar nós como seres humanos. Porque a gente, como seres humanos, a gente tem muita dificuldade, mas isso eu tenho muita dificuldade, e muitas vezes. Observar uma coisa que eu não gosto e, puxa vida, e ainda você tem que amar a pessoa, sabe, de poder olhar para aquilo e falar, tá, a pessoa errou, mas não significa que ela não pode mudar e obviamente, na verdade, ele possa cair no outro dia. E essa pessoa que estava caída agora pode estender a mão para mim e ajudar. Então, acredito que no coração de cada um de vocês vai ter um exemplo, vai ter alguma coisa, alguma pessoa, ou pode ser armas para em algum momento quando acontecer na sua família, ou acontecer com amigos, no trabalho, você fala, nossa, legal, a gente vai falar sobre isso, eu não sei como agir nessa situação. Eu vou falar sobre alguns exemplos, mas eu vou depois, mais pra frente, meditar mais a respeito de crédito dos cantos, tá, nessa manhã. Um exemplo que eu achei bem interessante lá. Mas nesse primeiro momento, ainda vamos meditar um pouquinho sobre fazer o bem, lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, é muito importante que a gente sempre haja sem partidarismo, sem vanglória, sempre lembrando que, seja quem for a pessoa, a gente chame demais. A gente precisa, às vezes, corrigir. Seja uma pessoa que a gente não gosta, a gente precisa amar. Sempre agir com a melhor forma, como Jesus acha que é o melhor. E não como nós. Nós agimos como nós achamos melhor, eu acho que a gente vai fazer coisas que a gente até duvida que possa fazer. Então, eu acho que a Bíblia fala muito sobre isso e vários versículos passam na cabeça de vocês, mas eu gostaria de lembrar essas dois para meditar nos exemplos que a gente vai falar durante essa aula ainda. Algumas vezes a gente vê a Bíblia falando sobre temas, a gente fica, nossa, que exemplo interessante. Como será que eu agiria nessa situação? Nosso irmão Fernando trouxe há pouco tempo sobre Filemão, né, o livro de Filemão. Eu gostaria de que vocês abrissem lá comigo, que o Fled do estudo, e eu venho repetindo isso. Em Filemão, vai ser do 15 ao 18. Filemão, versículo 15 ao 18. Paulo não se aprofunda tanto no que aconteceu exatamente, mas a gente sabe que houve algum problema, porque o Onésimo surgiu. A gente não sabe se foi uma briga motivada pelo trabalho e o Onésimo tinha aquele escravo mesmo, e Filemão talvez tinha falado coisas muito pesadas para ele, o Agnes viu, não sei o que sabe o que é.
Mas a palavra fala que Filemão é um bom homem. E Paulo sabia disso. Falou, Filemão, você, o trabalho que você tem feito. E é importante que você também saiba do trabalho que o Onésimo está fazendo e pode fazer na sua vida também. E aí eu acho que é um momento, no versículo 15 ao 18 de Filemão, ele diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha mão. Paulo usa a situação com seus companheiros, a fuga de Onésimo para falar: tudo isso que veio acontecer, eu acredito que veio para que ele volte, vocês tenham um relacionamento muito melhor. Que isso vocês possam refletir no relacionamento que vocês estão tendo. Paulo aqui não está falando que você chegue aí e liberta o Onésimo como escravo. Ele falou isso. Ele falou, mas não recebe ele como escravo, recebe ele como irmão agora. Dá um trabalho, ele é sincero. Mas lembra que ele é teu irmão. O Onésimo tem feito um trabalho que tem que ser lido muito aqui. Eu queria ficar com ele, Paulo fala na carga. Mas não é justo isso. Ele é todo certo. E eu sei que você vai receber ele também. E que você vai seguir ele também muito bem. Eu acho interessante isso. A gente pode fazer aqui um relacionamento de trabalho quanto um relacionamento de amigos. Porque às vezes acontece algum problema, alguma amizade. Eu lembro quantos amigos eu tinha quando eu era mais jovem e hoje, assim, no sentido lá fora, né? Pessoas que eu cresci da escola, eu não me lembro. A última vez que eu falei com algum amigo de escola meu, eu estudei. Mas tinha muita amizade com eles, é um relacionamento muito bom, minha mãe até falava, as pessoas falam, nossa, vocês são muito amigos, né? As pessoas falam, todo mundo, vocês são amigos. E às vezes essas coisas se perdem. Na igreja não importa coisa. Amizades que a gente, quando começou com a cristão, a gente fala, essa pessoa é como um pai para mim. Essa pessoa é um grande irmão. E hoje a gente sabe mais notícias dessa pessoa. Talvez não por motivos ruins, tá? Às vezes a pessoa foi congregar em outro lugar e tudo. A situação toda, você vai para a realidade com outra pessoa. Que você não talvez olhar e falar, essa pessoa não quero para a realidade, não. Nossa, essa pessoa aí, nem imagino para a realidade com ela. Às vezes a diferença de idade também, né? Pode ser a situação, mas Deus muda as coisas. Talvez Filemão não imaginaria que Paulo, ao invés de falar, Filemão, seja muito amigo de, talvez, de outro irmão que ele citou em Colossenses ou aqui, ele fala, seja gentil, honesto, trabalhem junto, vai trabalhar a Deus. Quando a gente vai lá em Gênesis, eu estava mexendo muito nessa história do Gênesis, capítulo 13, Gênesis capítulo 13, a gente vai ler do versículo 5 ao 8. Só antes, quando Abraão saiu da sua parentela, ele não foi sozinho, ele foi com a sua esposa Sara e também com o seu sobrinho, né? A gente conhece também, Ló. E imagina a responsabilidade dele, ele como tio, tem que cuidar do seu sobrinho. E eles eram muito amigos também, porque Ló sempre foi com ele. Eles tinham uma boa amizade. Até que eles precisaram enriquecer. E aí no versículo 5, né? Diz assim, capítulo 13 de Gênesis, versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja também entre ti e entre os teus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chefiados. E Abraão deu a ideia, onde você for, ou pro outro lado, não tem problema. Olha que interessante, a gente não vê aqui falando na história que Ló foi uma coisa muito ruim, Abraão ficou bravo, que Abraão foi uma coisa muito ruim, Ló ficou muito bravo. Mas que houve um problema, até que era um problema exatamente os dois mesmo, mas no relacionamento com as coisas que eles tinham. Mas o problema. E agora imagina, Abraão, não, a gente vê aqui, a gente conhecendo Abraão, daqui a pouco a gente vai meditar um pouquinho,
Abraão, ele não deve ter falado, agora, vou resolver isso agora. Ele deve ter pensado, falado, puxa, meu sobrinho, preciso resolver isso. E a história conta que o Abraão está caminhando, todo para lá, e Abraão levou do lado, e Deus falou, eu sou com você, Abraão, onde você for. Até onde Abraão ia, não era uma terra que aparentemente era numa de Ló. Ló esperava, mas ele estava indo para Sodoma e Gomorra. E Abraão, mesmo na terra não ser uma campina tão bonita como aquela, à vista, era uma terra que Deus se sentaria a ele. E a história conta que, no primeiro momento, Ló foi levado cativo por reis. Abraão olhou para ele e viu, falou, vamos lá, juntou homens, ou vamos batalhar. Colocou a própria vida para recuperar Ló, a sua família, os seus bens, e não só Ló, a família e seus bens. Os moradores da cidade de Sodoma. E também Gomorra e as cidades aqui. Abraão colocou a vida dele em risco para ir atrás do seu sobrinho. Olha o amor de Abraão. Ele voltou, devolveu coisas para ele, mas eles não retornaram ainda da visagem. Ló continuou indo no nome do morro, vendo as coisas que haviam lá. Até que Deus falou o que ia acontecer naquele dia, né? Que se deixou a Abraão, e Abraão pedindo, mas Senhor, se tiver justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade. E ele vai falando número após número, e Deus vai falando, não tem essa quantidade de justos da cidade. Não havia justos da cidade. Mas ainda assim, por amor de Abraão, Deus lembrou de Ló. A gente conhece a história. E o mais estranho, né, irmãos? Quando nós olhamos, Ló, salvo por Deus, não tinha para onde ir, ao invés de falar, quero voltar para mais próximo do meu tio. Ele está com Deus, a família dele é bem recebida. Ló prefere ir para um outro caminho e nasce as Moabitas, e assim por diante de um outro pecado que a gente vê aparecendo. E que triste a gente ver essa história, porque ao invés de Ló olhar e falar, eu tenho refrigério na minha família, graças ao Senhor por isso, tudo, eu perdi tudo. Minha esposa, realmente só tem eu e minhas filhas, eu perdi tudo. Ele prefere ficar longe do seu tio, prefere ficar longe do Senhor. A gente achou bem essa história, que é quando o filho pródigo, né? E talvez vão correndo, dão um abraço em Abraão e falando, olha, que bom eu poder voltar para cá. O Abraão alegre e agradecer ao Senhor. A história só conta que Abraão de longe via a chama subindo da cidade, enquanto pegava fogo a cidade. O Senhor mandou, né, a destruição da Sodoma e Gomorra. Existe problema para a minha família. Logo depois, na família de Abraão, acontece a história de Esaú e Jacó, lá no capítulo 33 de Gênesis. No capítulo 27, primeiramente o primeiro 27, Gênesis 27, versículo 41. Nós lembramos que Jacó enganou tanto Esaú quanto seu pai, mas da sua mãe, nesse caso, que observou ali, quis dar um jeitinho dela para Jacó ser abençoado, não era necessário, mas ela quis dar um jeitinho. E a história conta que olha o que aconteceu no capítulo 27, por tudo isso que Jacó fez, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, bem próximo aos dias de luto do meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Jacó estava com muita raiva, muito ódio. Ele falou, meu pai vai morrer. E aí ele vou matar o irmão. Ele até se casa com mais de uma mulher para irritar os seus pais, que mulheres que não é o povo do Senhor. Aí pelo menos onde fazer com Abraão, pelo menos, né? Para uma esposa, ele faz para irritar os pais também. Ele está com muita raiva da sua família. Até que Jacó foge, conhece a sua esposa, né? A casa, esposa, né? E tem família, e ele está voltando. E olha lá no capítulo 33, o sentimento de Jacó enquanto ele está voltando. Temos a luta dele, o Senhor mostra que ele está lutando, claro, né? Mas olha o versículo 3, do capítulo 33 de Gênesis. Gênesis 33, versículo 3. E ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar de teu irmão.
ele ia se aproximando, ele ia pedir para a família se afastar, fez ali a família se separar para que, se Esaú viesse com tudo para matar ele, eles conseguissem tentar correr, pelo menos. E ele vai se aproximando, ela falou que está com muito medo. Até falar que ele se prostra 7 vezes. Esaú vê. E o versículo 4 diz: Esaú correu ao encontro. Imagina, Jacó olhando e Esaú correndo. Viro rápido mesmo, se não for correndo. Talvez ele imaginando, o ódio dele é tão grande que ele está até correndo para me pegar. Mas era o contrário, né? E o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o deixou chorar. Esaú teve a oportunidade, também como Ló, e a oportunidade, como a gente vê, sendo falado no Novo Testamento, de quanto tempo eu não vejo meu irmão. E talvez Jacó com medo ali, durante muito tempo, né, ele veio mostrando medo dele, a gente vai voltar, eu não sei o que vai fazer, e Esaú mostra diferente. Aquela raiva tinha passado, ele desconfiava de Jacó, porque ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Né? Por que tantas pessoas assim? Por que você fez essas coisas? Mas ele pretende dar um abraço, e um beijo, e chorar já com o seu irmão. Quanto tempo eles passaram afastados? O tempo fez com que Esaú, e Deus fez assim, que Esaú tivesse seu coração ficado mais calmo. E eu tô trazendo esses exemplos para a gente ver como essas coisas acontecem. Não? Cada um passa por uma situação assim, a gente fica com raiva de alguém, ou a gente faz raiva em alguém. E a palavra fala que a gente ainda tem que mostrar o bem. É difícil, não? Porque Esaú não demonstrou bem naquele momento. Tem que muita raiva. Ló não demonstrou bem. Ele preferiu, não, vamos realmente se separar. E assim, Filemão tentou mostrar bem a Onésimo, o seu servo, o seu escravo que fugiu. E aí ele foi para o apóstolo Paulo contar o que aconteceu. Ele já falou: ele aqui foi um pouquinho. Fica, eu tô comigo aqui. Foi lá para o apóstolo Paulo. Pegou um navio ainda para encontrar o apóstolo Paulo. Ele ficou bem e olhava e falava: nossa, ele se converteu. Então, eu não imagino qual é o sentido de honesto no caminho até a sua própria casa novamente para encontrar com o Filemão. Se talvez eu coloque o mesmo medo de Jacó. Eu tô falando isso, irmãos, porque eu vou trazer um exemplo que eu meditava bastante. Se vocês forem abrir no livro depois de Eclesiastes, alguns chamam de Cântico dos Cânticos, outros chamam de Cantares de Salomão. Né? Depende da regra que você fala, certo? Eu falo Cântico dos Cânticos. Tá? Nós vamos ver lá no capítulo 5, de Cântico dos Cânticos, e eu vou falar um pouquinho agora o relacionamento de esposa e esposo, e até um pouquinho antes também, para vocês verem como pode acontecer com qualquer, não é só com amizade, pode acontecer no casamento também, em algumas situações. No capítulo 5, então, de Cântico dos Cânticos, ele no primeiro versículo a gente não vai ler, tá? A gente vai lendo um por um. Deixa eu só pegar. No versículo 3. Versículo 3. Eu vou explicar o contexto, tá? Vocês entendem. Tranquilo. Já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés. Tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta. E o meu coração se comoveu por amor dele. Agora, olha o versículo 2. Então, agora vamos voltar um pouquinho. 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava atento. Abre-me, minha irmã, querida minha. Ombra minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. O cenário é: o marido ainda não chegou e a esposa já foi se deitar. E alguns pensamentos estão passando pela cabeça dela, o marido não está em casa. Até que a gente para 2. E o esposo, totalmente carinhoso, falando com ela, coisas que ela mesma falou sobre ela, e agora ele também chama ela para esses homens,
e também os nomes carinhosos que ele fala desde do noivado. Ele chutou a voz. E ele falou, no caso, imaculada minha, a minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos com gotas da noite. Querendo dizer, eu acabei de chegar do trabalho. Abre a porta para mim. Eu tô. Talvez em nosso treino falaria, tô todo suado, tô cansado. Você pode abrir a porta para mim? Tô chegando do trabalho. E por algum motivo, no versículo 3 de 4, ela falou, eu já tirei a porta. Eu já lavei os meus pés. Eu vou tornar sujar novamente os pés. Vou tornar novamente a colocar a outra roupa. E aí fala que colocou a mão na brecha da porta. Não manda lá. Abre a porta. E ela dá um tempo de cor deitado. E é bem provável. A gente nem. Que a gente fica, uau, mas como um casal a gente vai ver daqui a pouco, como era pouco antes. Como é que eles chegaram a esse nível? O pai não está batendo a porta e a sua esposa não quer levantar. Preferia ficar deitada e falar, não, eu já me deitei, já lavei os meus pés. E o marido estava na porta, colocando a roupa na porta. E ela demora a se levantar e quando abre, nós vamos, se podemos ver aqui, no versículo 5, levantei-me para abrir ao meu amado as minhas mãos, destilava mirra, os meus dedos mirra preciosa, sobre a massa de ferrolho, abri ao meu amado, mas ele já se retirava e tinha ido embora. A minha alma se reteu quando antes ele me falou. Busquei e não achei. Chamei, ele respondeu. A vai por ela viu a porta, ele não estava mais. Ela demorou tanto que ele foi embora. E se esse livro é um livro romântico, como a gente sabe, se a gente for no capítulo 1, observem comigo as coisas bonitas. Secreto dos Cânticos fala. Capítulo 1, versículo 10. O esposo disse, versículo 10. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como com os colares, enfeites de ouro e de farelos, ilustrações de prata. Versículo 15. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Pombas da ilha de paz, trazem paz. Ele está falando sobre ela, ele está falando várias vezes, olha como você é linda, como você é formosa, olha como você empina com você os seus colares, olha os seus olhos de paz. Isso aqui é antes de se casarem, tá? Ele escolheu ela entre as mulheres que trabalham no campo, tanto que ela fala, eu estou queimado no trabalho do sol, você escolheu, ele escolheu uma outra princesa, alguém assim, a gente escolheu ela. E fala, não, você é formosa, você é linda. No capítulo 2, versículo 2, qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Ele fala que as donzelas não têm espinhos, mas ela não é com lírio. Em todos esses espinhos, ela é o lírio. Saiu. Exatamente lá em esposa. Versículo 3. Qual é o nascimento entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra debaixo dela, me assento, e o seu fruto é doce, o meu paladar. É o que a esposa fala sobre o marido. Ele é como a sombra, né, de uma árvore no bosque, uma macieira, bastante ideia de amor que eu vivo. Então, várias coisas bonitas que eles estão falando. Às vezes, para os casal falar isso, deixa eu a gente está falando assim que vergonha mesmo, com amor de carinho pelo outro. O desejo do casamento. Versículo, capítulo 2 agora, versículo 8. Versículo 8. Ouço a voz do meu amado, ele aí, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado mais semelhante ao gamo, ao filho da gazela. Este está de trás da nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. Ela está falando aqui que o amado dela vem nos montes pulando, saltitando como um filhote. Ele está muito feliz, ele mostra isso da forma como ele anda, como ele passeia. Ele ainda está mostrando, eles ainda não se casaram, mas a vontade de se casar, eles estão animados para o dia chegar. Falam que é suando, saltando, realmente é alegria.
no capítulo 3, versículo 11, a gente viu, o Paulo até comentou aqui sobre ontem que a gente viu um também, e uma das coisas que eles falaram para mim, né? É legal você esperar pelo noivo naquele dia. Quando a noiva vai entrar para ficar vendo a feição do noivo, a felicidade, o sorriso dele ao ver a noiva que ele ainda não viu entrando. E aí eu fiquei até olhando bastante do Bruno, e no versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim: saiam, filhos de Sião, a contemplar o rei Salomão, com a coroa com a sua mãe coroou, no dia do seu desposorio, no dia do júbilo do seu coração. Então eles estão num casamento, ele está muito bonito, está com a coroa que a mãe deixou para ele, provavelmente do pai dele, Davi. Ele está com a coroa na cabeça. Um dia muito bonito. E no versículo 1 do capítulo 4, nesse momento, quando ele está ali todo vestido, todos estão olhando para ele não está olhando para si mesmo. Ele está olhando em outra direção. Ele fala assim: como és formosa, filha minha. Como és formosa. Os teus olhos são como as pombas e brilham através do teu véu. E os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondejantes do monte Gileade. Para a gente é estranho essas palavras, mas a ideia dele é que, sabe, que são bonitos e realmente, e não dá para ter uma cabra, uns bares, descendo uma visão, né? Um pouco diferente, assim. Parece os cabelos nas cabras, parece o cabelo desse convertem todos juntos, assim, é bonito para ele. A descida e os olhos de pomba, como eu falei, a paz que ele conseguia ver através do véu. E o povo estava olhando nisso naquele dia. Ele não estava olhando às vezes falando: olha como eles me cortejam. Ele estava olhando: como você é formoso. E aí agora, quando a gente olha no capítulo 5, a gente vê a hora em que ele tentar. Algum problema aconteceu, ela provavelmente achou: ele está demorando para chegar. Deve estar com outras mulheres que cortejam ele. Deve estar fazendo alguma coisa de que ele não chegou na hora, a gente dorme nesse horário, não chegou ainda. Mas ele bateu na porta e falou: olha, eu estou voltando do trabalho. Estou com suado, o orvalho, enfim. Abre para minha porta. E ela dá essas suas, que não. Já me troquei, já lavei os meus pés. Mas aí quando ele colocou a mão na porta, ela ficou ainda um pouquinho não querendo abrir, mas falou: não, eu vou abrir. E a Carruja causou um problema. O fato dela não mais viver, ou contar para ele da apreensão, pensando que ele fosse embora chateado. Problemas estavam acontecendo ali no casamento. E faziam com que, nesse momento de casamento tão bonito, que eles falavam como vocês bonitas, agora tivesse um problema. E aí uma coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos meditarem, e vai fazer mais sentido agora, por esse texto, quando a gente conhece pessoas que estão com a gente, quando a gente olha para as partes positivas, na hora a gente vê que a gente fala: deixa eu primeiro ter a educação. Ele pediu de outra forma. Meu irmão amado merece mais do meu carinho, minha esposa merece mais do meu carinho, meus filhos merecem mais do meu carinho. Verdade, aconteceu isso, mas eu não fui nas boas que ele fez. E o livro de Técnico dos Técnicos mostra isso, a gente vai ler. A gente já leu no capítulo 5, versículo 6, fala que ela começou a policiar o livro que não estava mais na porta. E ele não estava lá, ele não estava mais. Eu procurei, não achei, eu chamei, e ele não me atendeu. Ela ficou desesperada, pensando: o que eu fiz? Poxa, que situação nós estamos passando? E agora chegar e estar separado. Eu não era para separado dele. E eu também não seria separado dela, mas a situação fazia com que isso acontecesse. E aí, depois do versículo 9 em diante, no versículo 8, olha só que interessante, versículo 8, do capítulo 5. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se não encontrais o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Ela não vai conseguir encontrar ele, e ela fala: se vocês virem ele, fala para ele: estou morrendo. Sinto como se eu estivesse morrendo de amor. Ela, com a alma dela, até sentir agora aquilo. Elas perguntam no versículo 9, o que ele tem de tão diferente dos outros? Por que ele é tão diferente assim todos os outros? E do 10 em diante, ela começa a falar várias características aparentes que ele começa. A mesma forma que ele falou sobre ela começa a falar sobre ele, sobre os cabelos, praticamente, o rosto, o sorriso, o pescoço, era forte.
Ela fala de coisas que só ela poderia saber. Quando ela vai falar com você que fosse forte, né? Eu achava ele forte. E o que eu mais gosto, assim, desses versículos, no versículo 16, ela não fala sobre a aparência do 16. Ela fala algo que ela fala, ele tem diferente de todos os outros, gente, que eu gosto nele. Versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filha de Deus. Quando ela falou para refletir se queria realmente ficar longe dele, ela falou, meu amado é assim, 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 e o teu falar é muitíssimo doce. Eu acho interessante que Salomão falou muito sobre isso em Provérbios. Sobre o nosso falar ser doce, mas ser também uma vezes branco, de brancura, de ajudar a pessoa, mas saber como falar sobre isso. Ela fala, meu amado, ele entende tudo. Ele sabe como falar, eu amo isso nele. E eu não quero que ele vá para outra pessoa, ou que vá embora, sei lá, quero que ele volte. Então, se você vir ele fala que eu sinto saudade, eles estão morrendo de saudade. Eu acho que isso é o bem. A gente honrar o bem, esse amigo do bem. É a gente entender que problemas acontecem. Mas é melhor estar com aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, aqueles que têm dificuldades, mas vão falar coisas que vão prover do Senhor e dão uma amizade cristã, nos amigos cristãos, nos familiares, mesmo que a gente às vezes não entenda, né? Uma pessoa que vai saber se fazendo umas mandadas com a gente, fazendo algumas coisas que a gente não entende, mas olhar para aquilo como uma oportunidade que Deus está dando aí de ajudar aquela pessoa, mesmo que ela faça uma coisa, mas, tá, não quero, talvez, vou fazer com exaú, talvez. Olha, eu tenho esperto aqui, porque só era fazer umas coisas meio inimigo, mas ainda assim, se ela está passando necessidade, eu vou tentar ajudar de alguma forma, um filho para me ajudar, você vai ajudar de alguma forma. Mas fazer bem, um filho da mesma forma, irmãos da mesma forma, irmãos que se conhecem tanto. Acho interessante que nesse próprio livro ele vai chamar ela depois do casamento de irmã, com o sentido que irmãos se conhecem bem, vivem juntos, compartilham na mesma forma de criação, pais. Então, irmãos se conhecem, podem falar as dificuldades, irmãos normalmente têm a tendência a falar muitos problemas que o outro tem. Mas sabem as coisas boas também que o outro faz. Ontem a gente viu, né, comentando as coisas boas, tem, podem somar para tudo bom. Pessoas que têm que passar também só routines. Você vai ter muita dificuldade, João. Porque a filha desse problema, não. Tem dificuldade. Já tem um ponto muito positivo. E bons. A gente pode trabalhar eles juntos. Ela pode somar muito para aprender com a gente. E todos nós, da mesma forma, os bons pontos que a gente pode usar. A gente tem, se a gente está com dificuldade de ver uma ponta de vista, realmente a gente tem pontos conversar. Vamos auxiliar. Às vezes, a gente vê aqui os estudos, né, que os irmãos preparam e a gente fala, nossa, isso faz que para mim. E no casamento não pode ser diferente, né? Um casamento onde o outro se conhece muito bem, sabe de olha, atividades, mas não tem nenhuma outra pessoa que gostaria de estar assim, onde não fosse com elas. Porque eu sei das qualidades dela e nós escolhemos um ao outro naquele dia para se casar. Isso não só é singular. Então, quando a gente pensar não ter partidarismo, não ficar agindo pelo nosso próprio sentimento de não, eu quero assim. Não. Quais coisas boas eu não tenho e aquela pessoa pode me dar? São várias. Eu não tenho muitas das qualidades que vocês têm. Eu tenho certeza disso. Muitas qualidades que vocês têm, eu não tenho. Se você pode ajudar, como é que eu posso jogar também a bênção de Deus para minha vida fora, achando que eu vou encontrar alguma coisa que alguém pode ajudar? Ninguém pode ajudar. Porque eu já estive lá. E eu sei que quantas coisas eu aprendi ruins lá fora, e tantas coisas que eu tenho que tentar lutar hoje na minha vida para viver livre. Então, qual o exemplo da sua amiga que a gente possa correr e falar, quero encontrar, olha, vamos resolver essa situação, meu Deus.
Eu sei que eu não fiz bem, eu sei que nós não estamos fazendo bem, mas vamos fazer bem. Esse livro é muito interessante. A gente às vezes olha que acha que esse livro só tem coisas românticas, é só coisa. Não. Mostra que o casal passa por dificuldades, que uma família passa por dificuldades. Mas acredite, porque Deus é assim. Ele vai mostrar para mim as coisas boas. A gente possa sempre estar firmes no Senhor, de que a gente possa ser amigos do bem, amantes do bem, e quando a oportunidade chegar, e a oportunidade do bem bater a nossa porta, a gente abre a porta. A gente normalmente fala só para Jesus, né? Obviamente a gente já abriu, graças a Deus, a porta para Jesus entrar, mas tem que abrir a porta da reconciliação. Na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. Em outras igrejas, com irmãos, nós temos dificuldades todas entendem, Senhor. Ou, sei lá, irmãos, tem várias pessoas que a gente tem dificuldade, ou que tem dificuldades com a gente. Mas que a gente olha para essa oportunidade, às vezes, Pilatos naquele dia teve uma grande oportunidade de olhar para Cristo e ele for passar. Será que a gente também não está deixando o para ele passar alguma coisa? Então, acho que a gente tem repetido bastante nesse final de semana sobre as importantes. Agarrar as duas oportunidades para se viver no Senhor, agarrar a dignidade de quanto tem, que eu já sabia. Então, graças ao Senhor por ter a Bíblia, a palavra dele, para guiar, que a gente possa abraçar essa oportunidade, se amar mais, saltitar mais, por saber que vai ver a esposa, quando chegar em casa no trabalho, ou quando a esposa estiver chegando, você está cantando na canção uma música que está feliz, a gente faça mais isso ao Senhor, que a paz dele fique no nosso coração. Obrigado pela oportunidade.